Beleza, pessoal? Meu nome é Tiago Carvalho, bem-vindo ao seu canal Me Ajuda Medicina. E hoje vamos iniciar uma série sobre sistema digestivo. Na aula de hoje vamos abordar sobre motilidade, controle nervoso e circulação sanguínea. É o capítulo 63 lá do Gaito. Mas antes de começar a nossa aula, eu quero falar de uma novidade. Eu criei um Instagram do canal, pessoal. É só você digitar lá Me Ajuda Medicina Oficial, que nós vamos poder estar conversando sobre os vários assuntos já abordados aqui no canal. Beleza? Agora vamos para a telinha. Bom, pessoal, e nós vamos dar agora início ao sistema digestivo. E nessa aula nós vamos falar sobre a motilidade, o controle nervoso e a circulação sanguínea, que são abordados no capítulo 63 do Gaito. Bom, e para falar de motilidade, nós devemos conhecer um pouco da anatomia fisiológica da parede gastrointestinal. Então, de início, eu quero que vocês se atenham, para essas duas estruturas aqui, camada muscular lisa longitudinal e a camada muscular lisa circular. Juntas serão elas as responsáveis por promover de fato a contração da musculatura do nosso sistema digestivo. E elas estão organizadas da seguinte forma. Então nós temos aqui um corte transversal, do tubo digestivo. E vindo do exterior para o interior do tubo digestivo, nós temos primeiramente a serosa. Logo abaixo da serosa nós temos aqui a camada longitudinal. Nessa outra figurinha aqui nós podemos perceber que os músculos da camada longitudinal, eles estão dispostos longitudinalmente, seguindo o percurso do tubo digestivo. Logo em seguida nós temos uma camada circular. A camada circular ela vai dar uma volta pelo tubo digestivo. Abaixo da camada circular nós temos uma submucosa e em seguida a mucosa. Entre a submucosa e a mucosa nós temos fibras musculares que são chamadas músculo mucoso. Em relação às outras estruturas nós vamos enfatizando no decorrer da aula. E o músculo gastrointestinal ele funciona como um sincício. E o que é isso, Tiago? Sincício, tá aqui a definição. Sincícios são células que se organizam por fusão. Elas se apresentam como se fossem, apesar de serem células individuais, mas elas se unem e passam a trabalhar como se fosse um único conjunto. E aí cada fibra muscular lisa possui de 200 a 500 micrômetros de comprimento e de 2 a 10 micrômetros de diâmetro. Dispõe-se em feixes de até 1000 fibras paralelas e elas se conectam por junções comunicantes. Junções comunicantes são formadas a partir de proteínas connexinas. Essas proteínas, como a gente pode ver aqui na figurinha do lado, elas permitem a comunicação de uma célula para outra e elas formam canais que permitem a passagem de íons entre uma célula e outra. Dessa forma, elas formam o famoso sincício, se organizando por fusão. E assim o sinal elétrico ele se propaga por todas as fibras da camada muscular longitudinal e circular. A partir do momento que um impulso elétrico é gerado em uma célula, elas vão passando esse impulso de célula a célula, se propagando esse impulso por todas as camadas. Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre a atividade elétrica do músculo gastrointestinal. Então, o músculo liso do nosso trato gastrointestinal, ele possui uma atividade elétrica que é própria, contínua e lenta nas membranas das fibras musculares. E nós temos dois tipos básicos de ondas elétricas que são geradas no nosso trato gastrointestinal, que são elas as ondas lentas e potenciais em espículas. As ondas lentas, elas não são o potencial de ação ainda. As ondas lentas, elas são variações do potencial de repouso das membranas. São potenciais elétricos gerados a baixa voltagem,
que varia de 5 a 15 milivolts, né? Essa frequência da geração das ondas lentas também possui uma variação de 13 a 12 ondas por minuto, né, por todo o trato gastrointestinal. E essas contrações, elas se distribuem da seguinte forma: nós vamos ter 3 contrações por minuto a nível do estômago, 12 contrações por minuto a nível do duodeno e de 8 a 9 contrações por minuto a nível do ilho terminal. Contribuindo para essas contrações lentas, nós temos aqui as células intersticiais de Cajal, que são células que atuam como marca-passo elétrico. Elas são células musculares especializadas na emissão de corrente elétrica de baixa voltagem, já que elas não geram potencial de ação. E elas se localizam entre os músculos lisos, realizando sinapses com essas células musculares. Elas possuem canais iônicos específicos que lhe dão essa característica de marca-passo. Apesar dos potenciais elétricos gerados por essas células não gerar o potencial de ação, mas elas estimulam o disparo intermitente do potencial em espícula, que nós vamos ver logo a seguir. Como vocês podem ver agora nesse gráfico, nós temos aqui a representação das ondas lentas e dos potenciais em espícula. Percebam que os potenciais em espículas, eles partem do pico da onda lenta. Sempre que a onda lenta fica mais positiva, nós temos a geração do potencial em espícula, que são eles que irão promover a despolarização da fibra muscular lisa e gerar as contrações. E vamos falar agora propriamente do potencial em espícula, eles que são os verdadeiros potenciais de ação, né, que vão gerar a contração do músculo liso intestinal. O potencial de repouso do músculo liso intestinal, ele varia de menos 50 a menos 60 milivolts. E para o potencial de espícula ser gerado, né, as ondas elas devem ficar positivas maior do que menos 40 milivolts. Somente quando nós temos uma geração de corrente positiva que ultrapassa menos 40 milivolts é que vamos ter o potencial em espícula deflagrado. Então, cada potencial de ação gastrointestinal ele dura de 10 a 20 milissegundos e nós temos 2 íons responsáveis pela geração dessa corrente elétrica, que são os íons cálcio e os íons sódio, sendo o íon cálcio, né, o ator principal na geração dessa corrente elétrica. E tanto o íon cálcio quanto o íon sódio, eles entram para o interior da célula muscular através de canais para cálcio e sódio. E nós precisamos do cálcio nesse processo, porque sem o cálcio não teremos contração muscular. Nós vamos fazer uma revisão agora sobre a contração do músculo liso para que vocês possam ver a importância do cálcio. Então, para que ocorra a contração do músculo liso, nós temos que ter a fosforilação da cabeça das miosinas. Sem ocorrer essa fosforilação, nós não temos contração muscular. E tudo isso é gerado, né, por uma cadeia de eventos que ocorre a partir da entrada do cálcio no interior da célula. Então, o cálcio entra para o interior da célula, né, o retículo endoplasmático da célula muscular também libera cálcio, e o cálcio ele vai se unir a uma proteína chamada calmodulina, gerando um complexo cálcio-calmodulina. O complexo cálcio-calmodulina vai atuar sobre uma enzima que está inativa, chamada enzima miosinoquinase, que é ativada na presença do complexo cálcio-calmodulina. E o que essa enzima vai fazer? A miosinoquinase, ela vai fosforilar a cabeça da miosina a partir da quebra de moléculas de ATP. Então, sobre a ação da miosinoquinase em cima da molécula de ATP, o ATP libera um dos seus fosfatos e esse fosfato vai se acoplar na cabeça da miosina, gerando, né, a sua fosforilação com a consequente contração do músculo liso. Beleza, pessoal? Então percebam a importância do íon cálcio. Sem o íon cálcio nós não temos a formação do complexo cálcio-calmodulina, que vai gerar os outros processos importantes, né, de ativação da enzima miosinoquinase para posterior contração do músculo liso no final do processo.
Fatores que deixam a membrana mais ou menos excitável. Então, pessoal, nós temos fatores que irão contribuir para a despolarização da célula ou para a hiperpolarização da célula, deixando o seu interior mais negativo e dificultando dessa forma o potencial de ação. Então, fatores que contribuem para a despolarização da célula, que deixam ela mais positiva no seu interior. Nós temos aqui o estiramento do músculo, a presença do neurotransmissor acetilcolina, que na sua maioria das vezes é liberado pelos nervos parasimpáticos, que iremos estudar mais adiante, e hormônios gastrointestinais específicos, contribuem para uma despolarização da célula muscular lisa. Contribuindo para uma hiperpolarização da célula, nós vamos ter a presença dos neurotransmissores norepinefrina e epinefrina, que também são, na sua maioria das vezes, estimulados pelo sistema nervoso simpático. Sistema nervoso entérico. Como vimos no início da aula, nós falamos que a atividade elétrica gerada no sistema gastrointestinal, ela é própria. Por quê? Porque o nosso sistema gastrointestinal, ele possui um sistema nervoso próprio e ele vai se encarregar de realizar todas as atividades necessárias para o bom funcionamento do sistema. Ele é dividido em plexo externo e plexo interno. O plexo externo, ele está formado por neurônios que nós chamamos de plexo mientérico ou plexo de Auerbach. Esse plexo mientérico, ele está localizado entre as duas camadas musculares, longitudinal e circular. E sua função é controlar os movimentos gastrointestinais. No plexo interno, nós temos aqui a rede de neurônios chamadas de plexo submucoso ou plexo de Meissner, que está localizada na submucosa, logo abaixo da mucosa. E sua função é controlar as secreções gastrointestinais e o fluxo sanguíneo local. E só para lembrar que o sistema nervoso entérico, ele se estende desde o esôfago até o ânus. Nessa imagem nós podemos observar melhor, a presença do plexo mientérico entre as duas camadas muscular, longitudinal e circular, e o plexo submucoso, localizado logo abaixo da mucosa. Outra imagem do corte transversal do intestino para a gente poder visualizar melhor a sua localização. Nós temos aqui o plexo nervoso mientérico, localizado entre a camada muscular longitudinal e a circular, como vocês podem ver. E o plexo nervoso de Meissner, mais próximo do lumen do intestino, localizado na camada submucosa, logo abaixo da mucosa. Nervos sensoriais. Esses nervos sensoriais, eles estão presentes no epitélio gastrointestinal. E esses nervos sensoriais enviam fibras nervosas aferentes que irão se comunicar com os dois plexos, tanto com o plexo submucoso quanto com o plexo mientérico. Além disso, eles enviam fibras que irão se comunicar com gânglios pré-vertebrais na medula espinhal do sistema nervoso parasimpático e com o tronco cerebral. E esses nervos, eles podem provocar reflexos locais na própria parede do intestino e outros reflexos advindo dos gânglios pré-vertebrais e das regiões basais do cérebro. Nós vamos ver agora algumas das diferenças que existem entre o plexo mientérico e o submucoso. Então, o plexo mientérico, ele realiza as seguintes ações. Como ele trabalha contribuindo para a movimentação do trato gastrointestinal, então nós vamos ter o aumento do tônus da parede intestinal, o aumento da intensidade das contrações rítmicas, o ligeiro aumento do ritmo da contração e o aumento da velocidade de condução das ondas. Então, o plexo mientérico vai trabalhar contribuindo para o tônus, intensidade, ritmo e velocidade dessas contrações que ocorrem no trato gastrointestinal. Mas o plexo mientérico, ele também não trabalha
trabalha só estimulando, ele também possui neurônios inibitórios que causam a inibição dos esfíncteres pilóricos e esfíncter da válvula ileocecal. O esfíncter pilórico ele é formado por um anel muscular que está localizado logo na saída do estômago e é ele quem controla, né, o esvaziamento do estômago para o duodeno. O esfíncter da válvula ileocecal é formado por um anel muscular localizado no final do ilho e é responsável por controlar o esvaziamento, a passagem do conteúdo vindo do intestino para o seco. O plexo submucoso ele vai trabalhar no controle das secreções gastrointestinais, da absorção e contração local do músculo submucoso. Então, como vocês podem ver, é uma atividade bem diferente da atividade realizada pelo plexo mientérico, que trabalha mais com as atividades de contração propriamente dito do sistema gastrointestinal. E é importante falar que o sistema nervoso entérico ele se comunica com sua rede de neurônios e com outras células que participam do trato gastrointestinal por neurotransmissores. E são vários os neurotransmissores liberados pelos neurônios entéricos. Nós temos acetilcolina, norepinefrina, triptofano, serotonina, dopamina, colecistocinina, enfim, são vários os neurotransmissores que irão levar as mensagens de um lugar para outro no sistema gastrointestinal. Sendo, né, os mais conhecidos a acetilcolina, que na sua presença vai possuir uma função excitatória, e a norepinefrina e epinefrina, que na maioria das vezes irá promover uma ação inibitória da atividade gastrointestinal. Enquanto aos outros neurônios, como estamos vendo aqui nessa tabela, vão possuir atividade mista, ora inibindo, ora estimulando de acordo com a necessidade e suas funções. Agora vamos falar da influência do sistema nervoso autônomo sobre o nosso sistema gastrointestinal. Apesar do sistema gastrointestinal possuir um sistema nervoso entérico próprio, o sistema digestivo ele também sofre influência do sistema nervoso autônomo por intermédio de fibras simpáticas e parasimpáticas. Então, quando a estimulação parasimpática, existe uma porção cranial e uma porção sacral. As fibras nervosas parasimpáticas craniais, elas partem via nervo vago, chegando até as estruturas que irão inervar e estimular o sistema gastrointestinal. E essas fibras, que partem via nervo vago, elas vão estimular o esôfago, o estômago, o pâncreas, intestino e a primeira metade do intestino grosso, como colo ascendente e metade do colo transverso. Já as fibras nervosas parasimpáticas sacrais, elas se originam do segundo ao quarto segmento sacral da medula espinal e irão inervar a segunda metade distal do intestino grosso, cólon sigmoide, reto e ânus. Os neurônios pós-ganglionares eles estão localizados em sua maior parte nos plexos mientérico e submucoso. Quanto à estimulação simpática, elas se originam de fibras que partem dos segmentos medulares espinais de T5 a L2. O simpático ele inerva igualmente todo o trato gastrointestinal. Seu principal neurotransmissor secretado é a norepinefrina e no geral eles causam efeitos opostos ao do sistema parasimpático. Enquanto o sistema parasimpático trabalha aumentando a motilidade e o aumento das secreções gastrointestinais, o sistema nervoso simpático ele vai atuar diminuindo essas ações. Então, a norepinefrina, que é o neurotransmissor, ela inibe de forma direta a musculatura lisa do trato gastrointestinal, excetuando os músculos mucosos, que eles passam a ser excitados pela estimulação simpática. E o sistema nervoso simpático também, ele promove uma inibição também de alguns dos neurônios entéricos. Então vamos falar mais um pouco sobre as fibras nervosas sensoriais aferentes do intestino. Nós já fizemos uma breve introdução sobre elas em slides anteriores.
vamos falar mais um pouco. Muitas dessas fibras nervosas sensoriais aferentes se originam no intestino, né? Lá no epitélio, como a gente viu naquela figurinha. E algumas possuem seus corpos celulares no sistema nervoso entérico e outras nos glândulos das raízes dorsais da medula espinhal. Esses nervos sensoriais, eles podem ser estimulados por irritação da mucosa intestinal, distensão excessiva do intestino, presença de substâncias químicas no intestino, e essas formas de estimulação vão gerar uma resposta, que essa resposta vai vir na forma de excitação ou inibição dos movimentos, ou mesmo das secreções gastrointestinais. E como nós vimos no slide anterior, essas fibras nervosas sensoriais, elas se comunicam com o sistema nervoso parasimpático, simpático e o tronco encefálico, né? Então, sinais sensoriais do intestino podem ir para múltiplas áreas da medula espinal e tronco cerebral. E esses sinais vão voltar para o sistema digestivo na forma de uma resposta que pode ser excitatória ou inibitória. Bom, pessoal, agora vamos falar de alguns dos reflexos gastrointestinais. Como nós vimos, o sistema nervoso entérico ele está integrado junto com o sistema autônomo simpático e parasimpático, além também de possuir neurônios sensoriais que também exercem outras atividades, como acabamos de ver. E toda essa rede de neurônios, elas estão integradas e geram reflexos, respostas no sistema gastrointestinal quando são estimuladas. O primeiro reflexo é o reflexo completamente integrado na parede intestinal do sistema nervoso entérico. Ele controla as secreções gastrointestinais, peristaltismo, contrações de mistura, efeitos inibidores locais e etc. Como segundo reflexo, nós temos os reflexos do intestino para os gânglios simpáticos pré-vertebrais e que voltam para o trato gastrointestinal. Nós temos como exemplo o reflexo gastrocólico, onde o estômago se comunica com o colo, estimulando o esvaziamento do colo. Temos também o reflexo enterogástrico, onde o colo e intestino se comunicam, com o estômago, inibindo suas secreções, e o reflexo colono-ileal. Onde o cólon se comunica com o íleo para inibir o esvaziamento do íleo. Um terceiro reflexo que temos é o reflexo do intestino para a medula ou para o tronco cerebral e que voltam para o trato gastrointestinal. Temos o reflexo do estômago e do duodeno para o tronco cerebral, que retornam ao estômago, controlando a atividade motora e secretora do estômago. Temos o reflexo de dor, que causa inibição geral de todo o trato gastrointestinal. E, por fim, os reflexos de defecação, onde o colo e o reto se comunicam com a medula espinal e então retornam produzindo as poderosas contrações colônicas, retais e abdominais necessárias para a defecação. Então, esses reflexos, como vocês podem ver, ocorrem mediante comunicação do intestino com a medula e o tronco cerebral. Depois dessa comunicação, medula ou tronco cerebral envia uma resposta de acordo com o estímulo que chegou até eles. Controle hormonal da motilidade gastrointestinal. Então, como nós vimos, o sistema gastrointestinal ele possui um controle nervoso e além desse controle nervoso, nós também temos um controle químico que é promovido pelos hormônios gastrointestinais. Esses hormônios eles são produzidos em células específicas contidas no próprio sistema gastrointestinal e vão atuar em células alvos essas também contidas no trato gastrointestinal. Então esses hormônios, assim como o sistema nervoso, vão atuar contribuindo para o processo de digestão. O primeiro hormônio que vamos comentar vai ser sobre a gastrina. A gastrina ela é produzida nas células G presentes no estômago e a sua produção ocorre mediante a presença de proteínas, distensão do estômago
e estimulação do nervo vago no próprio estômago. O hormônio ele vai atuar no próprio estômago, né? Tem como alvo o próprio estômago. E sua ação é promover a secreção de ácido gástrico e crescimento da mucosa. Outro hormônio importante também é a colecistocinina. Ela é produzida pelas células I da mucosa, do duodeno e do jejunum. Sua produção é estimulada mediante a presença de gorduras, ácidos graxos e aminoácidos no duodeno. A colecistocinina ela vai atuar no estômago, na vesícula biliar e no pâncreas. Sua ação consiste em contração da vesícula biliar, inibição da contração do estômago e do apetite via nervo vago e estimula a secreção de enzimas pancreáticas. Outro hormônio importante é a secretina, produzida por células S da mucosa do duodeno, estimulada mediante a presença de ácido vindo do estômago, vai atuar no pâncreas e sua ação é estimular a secreção pancreática de bicarbonato. Outro hormônio é o peptídeo inibidor gástrico, produzido pelas células K do duodeno e jejunum. É estimulado mediante a presença de ácidos graxos, aminoácidos e carboidratos no duodeno e jejunum. Ele vai atuar lá no pâncreas, promovendo a diminuição da atividade motora do estômago e a estimulação da secreção de insulina, muito importante. Por último, nós temos aqui a motilina, produzida no estômago e duodeno superior. Quem promove a produção de motilina é o jejum, ou seja, quando passamos aí um tempo aí de mais de 8 horas sem nos alimentar, a motilina ela começa a ser produzida, indo atuar no estômago e intestino. Sua função é aumentar a motilidade gastrointestinal. Tipos funcionais de movimentos do trato gastrointestinal. Então, pessoal, o trato gastrointestinal ele realiza dois movimentos básicos. Nós temos aqui os movimentos propulsivos e de mistura. Os movimentos propulsivos são o que nós chamamos de peristaltismo. E o que os movimentos peristálticos fazem? Eles fazem com que o alimento percorra o trato gastrointestinal sempre em uma única direção. Ele impulsiona o alimento para frente. Então faz com que o alimento percorra o trato intestinal com velocidade apropriada, porque o alimento ele precisa ser digerido e absorvido. Esse peristaltismo ele também não pode ser acelerado. Então um anel contrátil é formado e se move para adiante o alimento, sempre no sentido oral anal. O alimento ele não corre o risco de voltar. Esse anel contrátil ele é formado graças à contração da musculatura circular. E o movimento peristáltico ele é dependente do plexo mientérico. Em situações em que nós temos ausência do plexo mientérico, como algumas patologias congênitas, ou então utilização de fármacos que inibe a atuação do plexo mientérico, nós vamos ter aí a ausência dos movimentos peristálticos, é uma estagnação do alimento no tubo digestivo. E o que é que promove a estimulação do movimento peristáltico? Nós temos aqui distensão do trato gastrointestinal, irritação química ou física e o próprio estímulo parasimpático. Então todas essas três ocorrências aqui promoverão a estimulação, o início do peristaltismo do trato gastrointestinal. Nessa figurinha aqui eu vou explicar a dinâmica do movimento peristáltico. Então, para iniciar o peristaltismo, nós precisamos ter um estímulo. O estímulo está sendo representado aqui pela distensão da alça intestinal. 2 a 3 centímetros atrás do estímulo vai ser formado o anel contrátil, dando início ao movimento peristáltico. Esse anel contrátil ele vai se mover para frente em torno de 5 a 10 centímetros, empurrando o alimento para frente. À medida que o alimento vai sendo empurrado pelo anel contrátil, nós temos aí um relaxamento da porção anterior, que é chamado isso de relaxamento receptivo. E o movimento peristáltico ele sempre vai no sentido oral anal. O movimento peristáltico ele nunca vai acontecer
voltando na direção da cavidade oral. É sempre para frente. E todo o processo realizado para a geração do movimento peristáltico, ele é dependente do plexo mientérico. E isso nós chamamos de reflexo mientérico ou reflexo peristáltico. Somando-se o reflexo peristáltico com o fato do movimento peristáltico ser apenas em uma única direção, que é na direção anal, nós chamamos isso de lei do intestino. Outro movimento realizado pelo nosso trato gastrointestinal é o movimento de mistura, onde o próprio movimento peristáltico ele promove a mistura dos alimentos no interior das alças intestinais. Auxiliando também na mistura dos alimentos, nós temos o bloqueio por alguns esfíncteres. Nós vamos visualizar aqui nessa imagem. Suponhamos que essa bolinha vermelha seja um esfíncter e ele esteja fechado. Então nós temos aqui a geração do movimento peristáltico que empurra o alimento para frente. No momento em que o alimento encontra o esfíncter com ele fechado, o impacto do alimento com o esfíncter vai gerar movimentos de mistura. Ficou claro, pessoal? Além disso, também nós temos contrações constritivas locais que também promovem esses movimentos de mistura e eles duram de 5 a 30 segundos. Vamos falar agora sobre o fluxo sanguíneo gastrointestinal ou de circulação esplênica, que é ela que promove a circulação, a irrigação de todo o trato gastrointestinal. E vamos iniciar falando da circulação arterial, Ela que é responsável por levar o sangue rico em nutrientes e oxigênio para os tecidos intestinais. Então, levando esse sangue arterial, nós temos primeiro aqui o tronco celíaco, que é um raminho que parte da artéria aorta. Nós podemos visualizar a artéria aorta descendente aqui nesse desenho e logo aqui abaixo nós temos o tronco celíaco. Do tronco celíaco vão partir as seguintes artérias, que são a artéria gástrica esquerda, que vai irrigar o estômago, a artéria esplênica, que vai irrigar o baço e vai emitir ramos que irão irrigar também o pâncreas. E do tronco celíaco parte também a artéria hepática comum, que vai irrigar o fígado e o duodeno. Eu estou falando, pessoal, de forma geral, mas dessas três artérias aqui ainda partem vários outros ramos que irão irrigar outras regiões também do trato gastrointestinal. E irrigando o intestino delgado e o intestino grosso, nós vamos ter a mesentérica superior e a mesentérica inferior, que são também ramos que partem a partir da aorta descendente. Elas não estão descritas aqui nesse desenho, mas elas ficam logo abaixo do tronco celíaco, vindo primeiro a mesentérica superior e depois a mesentérica inferior. Em relação à circulação venosa, todo o sangue que passa pelo intestino, pelo baço e pelo pâncreas, eles devem passar pelo fígado antes de retornar para a circulação sistêmica. Esse sangue ele chega até o fígado pela veia porta. E por que esse sangue deve passar pelo fígado? É muito importante, porque lá no fígado vai ocorrer a remoção de bactérias. Se porventura alguma bactéria tiver entrado na corrente sanguínea via sistema digestivo, então essa é uma oportunidade para que essas bactérias sejam removidas e ela não chegue até a circulação sistêmica. Outro ponto importante também é que ocorre o armazenamento temporário de alguns nutrientes. E eu quero chamar a atenção para dizer que as gorduras elas não são transportadas pela veia porta até o fígado. Pelo contrário, elas são enviadas para os vasos linfáticos. Quando as gorduras chegam no intestino, elas são metabolizadas por algumas enzimas, por algumas lipasas, e elas são absorvidas pelas microvilosidades da parede intestinal e, em vez de serem lançadas na veia porta, elas são lançadas no sistema linfático, na forma de quilomicros. Essas gorduras são associadas a proteínas e passam a ser chamadas de quilomicros. E o sistema linfático é quem vai drenar esses quilomicros até o ducto torácico para só assim os quilomicros entrar na circulação sistêmica. Bom, pessoal, agora vamos falar do fluxo sanguíneo gastrointestinal. E como regra geral, quanto maior a atividade, maior será o fluxo sanguíneo para aquela região. Então, sempre que realizarmos uma refeição,
boa parte do nosso fluxo sanguíneo ele vai estar direcionado para o sistema digestivo. E aí o fluxo sanguíneo ele estará aumentado nas seguintes regiões: nas vilosidades, na submucosa e nas camadas musculares. Inclusive na submucosa o fluxo sanguíneo ele pode aumentar até 8 vezes. E aí você deve estar me perguntando, e o que é vilosidade, Tiago? Que você ainda não explicou. Bom, vou usar esse desenho aqui para explicar. A mucosa intestinal, ela possui pregas, como essas daqui que nós estamos vendo. E essas pregas, elas servem para aumentar a área de contato do intestino com o alimento. E isso aumenta o grau de absorção dos nutrientes pelo próprio intestino. Então, vilosidades são essas pregazinhas na mucosa intestinal para aumentar a área de contato do intestino com o alimento. Outras atividades que também estão aumentadas se referem à atividade motora, à atividade secretora e à atividade absortiva. Então, no momento das refeições, nós vamos ter toda essa sequência de atividades aumentadas para que o processo da digestão possa acontecer de forma adequada. E só para resumir, sempre que temos trabalho sendo realizado, consequentemente o fluxo sanguíneo para aquela região vai estar aumentado, para que as células que estão trabalhando possam ter um aporte adequado de nutrientes e oxigênio. Bom, e o que é que pode estar causando esse aumento do fluxo sanguíneo? O principal motivo se refere à liberação de substâncias vasodilatadoras, como esses hormônios que nós já falamos em slides anteriores, como a colecistocinina, a gastrina, peptídeo vasoativo intestinal, secretina. E temos também essas proteínas aqui, as cininas, que não são hormônios, mas que são secretadas por células glandulares presentes no sistema gastrointestinal. Outro fator também que promove o aumento do fluxo sanguíneo, diferente do realizado pelos hormônios e proteínas, é a redução da concentração de oxigênio. Quando temos queda do aporte de oxigênio, o fluxo sanguíneo ele pode ficar aumentado de 50% a 100%. E, gente, o aporte de oxigênio necessariamente ele não vai estar diminuído por algum problema ou patologia, não. É porque as células estão trabalhando e estão consumindo todo o oxigênio que está chegando na região. Então, é natural que a concentração de oxigênio ela fique diminuída. Mas assim que é identificada essa diminuição da concentração, nós vamos ter um aumento do fluxo sanguíneo para que quantidades ideais de oxigênio cheguem até aquelas células, já que elas estão precisando. Fluxo sanguíneo encontra corrente nas vilosidades. O que é isso, Tiago? Bom, vamos aqui para essa figurinha esquemática. Então, nós temos aqui as vilosidades da mucosa intestinal e percebam que nós temos artérias e veias, arteríolas e vênulas que entram para o interior da vilosidade indo até o topo para que as células dessas vilosidades sejam irrigadas também. Só que perceba que existe uma rede de capilares entre as arteríolas e as vênulas e quando o sangue trazido pela artéria entra para o interior da vilosidade, nem todo o oxigênio consegue chegar até o topo da vilosidade. Essa quantidade de oxigênio pode chegar até 80%, que passa da arteríola para a vênula sem chegar até o topo da vilosidade. Isso é fisiológico, em partes não vai trazer consequências negativas para as células. Mas quando nós temos alguma patologia circulatória que promova a diminuição do fluxo sanguíneo para o sistema gastrointestinal, aí sim nós já vamos começar a ter problema, porque a quantidade de oxigênio que chega no topo da vilosidade já é reduzida. E se nós temos um aporte sanguíneo reduzido, aí complica mais ainda a história. E como consequência, nós vamos ter o quê? A diminuição da capacidade de absorção das vilosidades. E quando esse aporte de sangue, e quando existe uma diminuição severa desse aporte sanguíneo, parte das células que compõem as vilosidades podem vir até a morrer. Controle nervoso do fluxo sanguíneo gastrointestinal. Então, até aqui, o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático também realizam controle no fluxo sanguíneo, onde a estimulação parasimpática ela aumenta o fluxo sanguíneo local, a estimulação simpática ela já realiza um trabalho contrário, diminuindo o fluxo sanguíneo local, promovendo a vasoconstricção dos vasos. Mas após
alguns minutos de vasoconstricção, o fluxo sanguíneo ele retorna quase que à normalidade, mediante fatores de controle. E isso aí nós chamamos de escape autorregulatório. Isso deve ocorrer porque já pensou no momento em que a gente realiza uma refeição, em que nosso sistema digestivo ele está precisando ao máximo de um fluxo sanguíneo aumentado, se nós tivermos uma estimulação simpática excessiva e que dure muito tempo, nós vamos ter prejuízo no processo de digestão, já que nesse momento nós precisamos de um fluxo sanguíneo aumentado. Mas a estimulação simpática, ela tem um benefício. E qual a utilidade da vasoconstricção simpática no intestino? Aí a pergunta. Bom, pessoal, a gente sabe que no momento da digestão é preciso ter um aporte de sangue maior naquele momento. Mas existem condições e situações mais urgentes em que o sangue deve ser desviado para órgãos nobres que também estão precisando de sangue de forma urgente em determinados momentos. Então, em situações de urgência, a estimulação simpática ela vai promover um desvio da circulação para áreas nobres que estão precisando com mais urgência, como coração e músculo esquelético no momento de atividade física ou coração e cérebro no choque circulatório. Nessas situações, o importante é fornecer sangue para essas estruturas, principalmente para o cérebro, que é um órgão altamente delicado e que não aguenta períodos muito longos de diminuição de fluxo sanguíneo. Só para vocês terem ideia, se o cérebro passar 4 minutos sem receber sangue, isso já pode gerar sequelas irreversíveis a nível cerebral. E para vocês terem noção, do quanto de sangue que pode ser desviado, a vasoconstricção das veias intestinais e mesentéricas calibrosa, eles podem fornecer de 200 a 400 ml de sangue para a circulação sistêmica. Então já é uma quantidade de sangue significativa para esses órgãos nobres que possam estar precisando de um maior aporte sanguíneo nessas situações de urgência. A nossa aula vai ficando por aqui e eu vou aí me despedir agora de vocês agora. De volta, pessoal! E aí, gostaram da aula? Aula completa do capítulo 63 lá do Guide. E se eu conseguir lhe ajudar, eu peço que você também ajude o nosso canal a crescer deixando o seu like. E se você quer participar da nossa família, é só se inscrever nele sem custo nenhum. Então, pessoal, não esquece também do Instagram, Me Ajuda Medicina Oficial. Lá nós podemos até comentar sobre a aula que acabamos de fazer. E lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas também de muito estudo. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.